para que a gente vamos conversar no final dessa para que a gente possa pensar neste momento. Boa tarde, Marcelino. Boa tarde, Everton. Prazer imenso estar aqui com você nessa tarde. Que bom, igualmente. Desde já gratidão por aceitar o nosso convite e que esse momento seja um momento que a gente possa conhecer um pouco mais sobre você e sobre o teu trabalho. Tá? Eu só pediria, Marcelino, que talvez você pudesse colocar o celular, talvez na outra posição, na posição contrária, talvez ficasse isso, assim ficaria melhor, para que a gente pudesse dar início a esse bate-papo e poder transmitir àqueles que estão acompanhando as informações sobre a tua vida e sobre a tua obra. Então, agradecer e também já parabenizá-lo pelo poeta e escritor que é, e também agradecer a quem já está aqui nos acompanhando. Marcelino, a primeira pergunta é: da onde vem, quem é Marcelino Carvalho de Brito? Tá cortando. Deu para ouvir, Marcelino? Não deu para ouvir, Everton. Travou. Pode repetir, por Certo, gentileza? claro, vamos lá. A primeira pergunta, eu falava que quem é Marcelino Carvalho de Brito? Da onde veio? Quem é? Everton, eu sou de um distrito bem pequeno, que eu tenho o maior orgulho de divulgar onde eu vou, chamado da Ipujuca. Ipujuca é um distrito da minha cidade de Arco Verde, no estado de Pernambuco, onde me deu a honra de dizer que sou sertanejo. Por quê? Porque Arco Verde começa o portal do sertão de Pernambuco. Então eu tenho o maior orgulho sempre em dizer isso. E a Ipujuca foi meu berço. Ipujuca é um distritozinho, mas onde está os Britos, família do meu pai. Eu venho de uma fazenda chamada Quixaba, e que nos anos 60 para 70 nós tivemos que sair de lá devido à seca. Né? Como muitas histórias que a gente vê aí, a gente vê isso aí, inclusive em Vidas Secas, de Graciliano, eu fui um desses que tive que sair dessa terra. E tenho orgulho, assim, sempre em dizer da onde eu fui, né? Da onde eu sou, na verdade. Eu vivi minha infância entre Ipujuca, Arco Verde e um povoadozinho de pesqueira chamado Mimoso. E esses três lugares, eles são a minha matéria-prima para tudo que eu faço. Ali está a minha família, ali está o meu berço. Sabe? Eu não posso deixar jamais de acrescentar muito isso. O poeta que eu sou hoje, se assim eu posso dizer, é graças a esses três lugarzinhos que me fizeram enxergar a vida que eu tenho, a simplicidade de você poder tocar a sua vida olhando para frente, na simplicidade das coisas, e tudo que me arrodeia, ela serve para mim ter uma história para contar. Eu gosto muito disso. Bacana, Marcelino. E nessa sua fala, a gente já consegue extrair um pouco das influências que você tem enquanto poeta, enquanto escritor. Mas antes de fazer a próxima pergunta, deixa eu interagir com quem já está aqui. Cida Vieira, muito obrigado pela participação, está aqui conosco. Ellen, Maria Clara, Silvana Calheiros, grande poeta. Muita gente já participando, Marcelino, e já referendando
aquilo que eu comentei no início da live, um grande poeta. Esse grande poeta, que nasceu nessa cidade aí, a pernambucana, do Nordeste, em que momento da tua vida as letras, as palavras tiveram um outro papel? Olha, eu vejo, Everton, eu vou contar uma pequena historinha. Eu pequeno, eu acho que com meus 7, 8 anos de idade, meu avô, que também é marcelino, porque eu venho de uma família onde nós éramos, na verdade, 9 marcelinos. E meu avô é o grande baluarte desse nome, que eu tenho um grande orgulho de dizer que eu sou o primeiro neto e herdei esse nome de um chefe de estação que passou 50 anos na rede ferroviária e lá em Mimoso ele se aposentou. E ao redor dele eu cresci ouvindo muitas histórias. E eu lembro que ele já em Arco Verde, eu saía, ia ali para o centro da cidade, e ele tinha um grande amigo chamado Joaquim de Araújo, que chamávamos de Quinca. E ele ficava sentado na porta de casa, e quando eu ia chegando, ele dizia: Quincas, lá atrás já esse meu amor, esse meu gosto por essa literatura que hoje eu faço, tá? Com essa simplicidade, mas sempre tem algum conto que eu falo do meu avô falando do repórter que estava ali chegando. Que bacana, Marcelino. E antes de também passar pela a próxima pergunta, né, a gente vai construindo o nosso diálogo, sempre interagindo também com quem está nos ouvindo. Tá? Porque a proposta é essa, a gente oportunizar que outras pessoas possam conhecer a respeito da arte nas suas mais diversas manifestações. E hoje a gente está um homem das palavras, da letra, um poeta, um escritor. Então, boa tarde, Wagner Galvão, grande referência na música alagoana, Bruna Carvalho também, poeta, muita gente bacana, Marcelino. E vamos para uma próxima pergunta, e essa pergunta você meio que já respondeu, mas vamos um pouco mais a fundo. A tua escrita, a tua obra, tem algum escritor, alguma referência que você poderia apontar aqui? Não, esse escritor me traz muito e talvez a minha obra bebeu dessa fonte. Queria que você comentasse sobre essa questão das influências que forjam um artista. Olha, como eu te falei, por ser do interior, nós viajamos nessa fonte do cancioneiro popular. Eu fui adepto e gosto demais do Rogaciano Leite, que era um poeta lá de São José do Egito, do Dedé Monteiro, que também é esses cancioneiros bem populares, que mostra a realidade de uma vida simples, mas uma vida bacana de viver, né? Eu admiro demais o Gessier Quirino, né? Quando ele faz aquelas explanações dele lá de Volta ao Passado, e eu, por ser muito nostálgico, eu viajo muito nesse tipo da literatura. Isso traz para mim também a vontade exatamente de escrever. Não talvez como eles, porque assim, eu fui criado ali próximo às feiras livres, e dentro de uma feira livre você tem uma matéria-prima muito grande, como os cordéis, né? Gostaria eu de ter essa intuição de fazer um cordel e declamar. Eu não sou esse tipo. Eu gosto da minha história, né, dos meus textos, ele ser um pouco profundo na minha vivência, baseado naquilo que eu vejo. Eu até costumo dizer, Everton, eu sou um contador de história, sabe? Eu sou um contista, né? E isso me faz
assim, olhar mais à frente e olhar tudo aquilo que está ao nosso redor com mais carinho, porque dele eu trago sempre uma oportunidade para algo que eu quero escrever. Para você ter uma ideia, eu tenho aqui um canário, coisa simples, canarinho. Mas uma certa vez eu estava pensando na liberdade. E de repente eu olhei para esse canário e vi, apesar dele estar preso, a liberdade que ele tem aqui dentro da minha casa ao cantar. E isso eu viajei na história. E de repente eu terminei fazendo uma história sobre o canário. Certa vez eu estava deitado na minha rede, olhando para o céu, contemplando a beleza do Criador, e de repente comecei a olhar as nuvens. E naquelas nuvens você começa a ver coisas. E ali eu escrevi, deitado na minha rede, sabe, uma história que eu viajo na minha imaginação, eu colocando essas ideias. Mas de início, quando eu pensei mesmo em escrever, Everton, em 2017, eu tinha publicado meu primeiro livro, que foi O Coração e a Alma Sertaneja. E esse Coração e Alma Sertaneja eu passei 11 anos para fazer. Por que tanto tempo assim? Porque eu ia escrevendo e eu ia guardando esses meus contos, esses meus textos. E eu gosto de frisar aqui uma oportunidade que eu tive. Eu, durante muito tempo na minha vida, eu fui gerente de farmácia. Na minha essência, eu sou um administrador de empresas e durante muito tempo eu fui um gerente de farmácia. E nessa época, e de repente chegou um senhor, cabelinho branco, e eu toda quinta-feira aplicava essa injeção nele. Enquanto a gente aplica injeção nas pessoas, geralmente as pessoas reclamam por causa da dor, por uma coisa e outra. E ele começou a declamar uma poesia que aquilo ali, assim, abriu os meus olhos e me deu uma alegria imensa daquele momento. O nome desse jornalista, escritor e poeta era Noaldo Dantas. O grande Noaldo Dantas. Ele, como eu, veio de fora, mas foi adotado por Maceió. E ele declamava ali o dia que Deus criou Alagoas. Rapaz, era de tanta beleza que quando eu terminei de aplicar a injeção com ele, eu olhei, eu parei um pouquinho, aí eu disse, até então eu não conhecia, o senhor é escritor, jornalista? Ele disse, eu faço meus versinhos na maior simplicidade. Aí ali eu já estava de uma maneira, Everton, com uma certa intimidade com as letras, com as coisas, e eu tinha feito o meu primeiro texto, que foi Mimosa Mimoso, fazendo uma homenagem exatamente a esse povoadozinho que foi a minha criação, lá com meu avô. E eu cheguei com ele, eu disse, Naldo, eu escrevo algumas coisas. Teria como você dar uma olhada num texto, na próxima vez que você viesse aqui? Ele disse, claro, com o maior prazer. Quando foi na outra quinta, eu levei esse meu texto, estava ansioso para que ele chegasse. Antes de aplicar a injeção, ele chegou, eu entreguei o texto a ele, ele leu, ele olhou para mim assim, olhou para um lado, eu disse, pronto, ele não gostou. Ele parou e disse, meu jovem, você tem talento. E ali eu comecei a escrever. Primeira obra que foi O Coração e a Alma Sertaneja. E como foi que eu consegui, Everton, fazer esse Coração e Alma Sertaneja? Eu falando assim, eu sei da dificuldade que é hoje para um artista, para um escritor, ele lançar um livro. Como é difícil. E eu procuro alguns caminhos que a gente pode. E um desses caminhos meus, quem foram meus protagonistas? Foram todos os meus parentes, foram os meus amigos mais próximos, amigos mesmos. Sabe? E esse primeiro livro, quando eu escrevi, O Coração e a Alma Sertaneja, contos, homenagens e recordações, eu falo de cada um. E quando eu terminei,
eu lancei um desafio. Eu disse, a minha parte eu fiz. Agora eu queria que vocês me ajudassem a fazer com que esse livro fosse lançado, porque não é fácil e não está sendo fácil. Rapaz, de um dia para o outro, eu já estava com mais de 100 pessoas querendo o meu livro e pedindo o número da minha conta para que eu lançasse o livro. Eu terminei lançando o meu livro graças a ele. E eu tenho o maior orgulho de dizer isso, sabe? Porque são essas pessoas que me acompanham, são essas pessoas que eu vejo e escrevo sobre elas e elas saem passando à frente. Da mesma forma que eu acredito, eu cheguei agora, a esse momento aqui a você, graças a outra live que nós tínhamos feito, lá na minha cidade, sabe, lá com o coletivo COCA, que é um centro de cultura muito bacana daquela região, que estimula exatamente a cultura, e nós chegamos a esse ponto assim. Então, assim, hoje, na minha simplicidade, eu procuro da melhor maneira possível mostrar como é bacana você se ocupar através da leitura, através da literatura. Eu tenho um colega, inclusive, lá do COCAR, que ele diz, em tempo de pandemia, a melhor coisa é poesia. Então, assim, foi um momento, inclusive, que eu aproveitei para a minha produção ela ser bem ativa, sabe? E isso está me levando a concluir, na verdade, eu já concluí a segunda obra nossa, que foi agora para a editora, com um pouco mais de facilidade, lógico, e vai ser lançado, acho que nesse mês, já em e-book. Em e-book. Então, assim, estou caminhando. Eu acho que a literatura, ela nos preenche muito, sabe? E quando a gente tem essa matéria-prima, que é a família, que são os bons amigos, eu acho isso fantástico. Marcelino, você falou de coisas bem importantes, desde das suas influências, né, e como uma poesia declamada em uma hora talvez não propícia, que é o momento de se tomar uma injeção, lhe trouxe uma oportunidade de conhecer um outro poeta e começar a pensar, a escrever de uma outra forma, né, de uma forma mais dinâmica. E você falou também sobre financiamento, que é uma coisa bem importante também. E o teu primeiro financiamento foi a família, foi os amigos, os colegas, né? Então, demarca a importância que o artista fale da sua obra. Então, você falou, você buscou apresentar a tua obra, mesmo que fosse no momento inicial para os amigos, para a família. Isso foi o pontapé para que o teu trabalho, a, a tua escrita chegasse a outras pessoas, né? Então é muito importante o artista ter essa coragem inicial de apresentar o seu trabalho. Mas antes de a gente começar, gostaria de interagir, da gente começar outra pergunta, eu gostaria de interagir um pouco mais com quem está aqui nos acompanhando. A Bruna Carvalho, um homem de coração belo, ao Marcelino, Silvana Calheiros aqui conosco ainda, a Hilary, beijão Hilary, tem muita gente. E um abraço ao nosso querido Ciro Veras, presidente da Academia Alagoana de Meu Literatura. amigo, gente boa. Inclusive, estou com um cordel aqui dele, tá? É um cordelista de primeira que está à frente da Academia Alagoana de Literatura de Cordel, fazendo um trabalho espetacular para salvaguardar o conhecimento e a escrita de alguns poetas que não têm o privilégio de estarem na mídia, e também fazendo um importante trabalho de divulgação, né? Vale ressaltar que na última Bienal Internacional do Livro de Alagoas, a Academia Alagoana de Literatura de Cordel marcou presença.
Então, é um trabalho muito importante e salutar que a Academia de Literatura de Cordel de Alagoas vem fazendo. Marcelino, a gente já falou sobre vários aspectos da tua vida, da tua obra, sobre influência, sobre financiamento, mas agora eu queria que você desse um demonstrativo da tua escrita para a gente e nos brindasse com algo do teu trabalho. Pode ser? Pode ser. Maior prazer. Eu vou declamar de minha autoria Vida. Quanto mais penso em você, mais quero vivê-la. Se fosse o último momento de tudo que imaginei para mim. O dia a dia torna-se longe demais quando no futuro penso. Sem pensar, adentrando o voo, bem vivo para viver minha sempre bela vida. Desde muito cedo, cuidando de meu caminhar, clamo que seja longo, pois sei, quando chegar a velhice, verei que tudo foi breve, confirmando com a vivência dos anos passados que perto do fim estivemos a cada dia, e logo entenderemos que a vida é cheia de esperança, consiste exclusivamente em sermos felizes. Viver caminhando é vida que não se acaba. Confúcio não nos confunde. Aprende a viver bem e saberás morrer. Vida sem o sentimento de vida é amor que não vale a pena ser vivido. Pois chego à conclusão, da vida só quero o necessário para nela viver. Tudo tentei, e o que sempre quis, busquei. Amei tudo o que valia, perdi apenas o que no fundo nunca foi meu. E é por aí, meu amigo. Parabéns, Marcelino, que riqueza, né? As letras, a poesia, a literatura tem esse poder de decifrar a vida, de decifrar aquilo que nos cerca. E você falou que aquilo que te cercou durante a tua infância, juventude, te influenciou. E eu queria, se fosse possível, que você declamasse um poema em que você possa recordar da tua terra, recordar o Nordeste, recordar a tua infância, quem sabe. O Everton está cortando. Pronto, eu vou repetir a pergunta então. Tá me ouvindo bem agora? Vamos lá. A tecnologia tem disso. Vai Isso faz falhando parte. e a gente vai organizando. Eu Pois é, comentei tem que problema. eu comentei que a tua influência veio muito do Nordeste, veio da tua infância. E se você pudesse declamar um poema que te lembrasse, te recordasse de algum detalhe da tua infância do Nordeste. Deixa eu ver aqui. Com certeza, eu vou pegar aqui um. Eu gostaria, Everton, de declamar um poema fazendo uma homenagem e reverenciando aqui ao meu querido Arco Verde. Arco Verde, o meu berço, o portal do sertão, que ali eu nasci e ali eu faço toda a minha vida, como eu falei aqui no começo, com alegria. Então eu fiz um poema chamado Arco Verde, sempre meu, sempre meu.
Arco Verde, minha vida, cidade do meu bem-querer. Daí saí, em outro rumo a vida tomou, levando num peito a saudade, que lá sempre vai estar. Meu chão, portal que és do sertão, de um cardeal que de ti, Arco Verde, também saiu. Arco Verde que tomei como meu, que o poeta recitou como seu, de histórias que lá vivi, vida que me deliciei, sertanejo que daí Pujuca herdei com alegria e que me viu crescer. Arco Verde do São João, dos momentos que a ti me traz, do doce que um dia foi seu, dos teus montes que em teu solo pisamos, do Muiraubi que teu mel no riacho escorreu. És esperança em um arco verde que em teu hino um dia declamei. Arco Verde de um povo acolhedor e feliz, sinal de sertanejo trabalhador, lutador por natureza, que a felicidade com ferro quente marcou. Saudosa, sua gente é, que traz em seu íntimo saudade, que de ti, Rio Branco, recorda. Arco Verde que de longe teus filhos vivem, do teu verde que os Tabajaras Ubi te nomeou. Ubiraubi, cacique Tindara, Arco Verde conheceu, dos percalços que um dia a padroeira, Nossa Senhora do Livramento, nos livrou. Arco Verde dos Britos, que da Ipujuca, um Santo Antônio reverencia, da minha infância que verdadeiramente sertanejo tornei-me, de um sertão que não sofre, mas vive nos corações dos filhos que é teu. Arco Verde, teus filhos te honram, te cultuam, te buscam sempre. Teu céu nos envolve, teu clima, teu frio, teu solo quente nos lembram. Ser sertanejo é ser saudoso, vibrante e envolvente em teu chão de esperança. Arco Verde de poetas e poesias de cantadores e de fé que nos fortalece. Tua história que Pernambuco se orgulha, de um portal que te limita ao começo do sertão, do teu comércio que te identifica como próspero, que de tudo tem. Arco cativa nos meus contos, entravesia pelos meus neurônios, sempre te busco, por você de saudade morro, quando de ti meus pensamentos lhe recordam. Salve, Arco Verde! Parabéns mais uma vez, Marcelino. E eu volto a dizer que as letras, a arte, ela tem um poder incrível. E nesse poema da tua autoria, você acaba de declamar, a gente começa a imaginar como é Arco Verde, né? Então, que poder tem as palavras? A gente começa a imaginar como será, né, Arco Verde, a cidade a qual eu quero ter o prazer de conhecer. Viu, Maior Marcelo? prazer em ir comigo, hein? Ainda não o conheço. Tem as participações aqui tão intensas, tá? E tem um pedido aqui, Marcelinho. Vamos lá. Everton pede para ele recitar Não Tivemos Tempo, Pai. É um Não pedido, tivemos não sei. chance, pai. Não, Posso? Eu tá, até já tá pegando imagino uma de quem pergunta partiu. tá pegando o Marcelinho de surpresa, mas vamos dar um tempo e você me Não, diz. já está aqui a ponto. Pronto, então, Marcelino, se puder atender a esse pedido, com você. Já está aqui no ponto. Não tivemos chance, pai. Eu queria primeiro, Everton, explicar, fazer uma viagem, como foi construído esse poema. Eu perdi meu pai aos 12 anos de idade. Meu pai foi acometido por um câncer brutal, que rapidamente o tirou de nós. Isso em 1975, ainda criança, eu morava no Amazonas, e meu pai era da Ipujuca, e ele também tinha um sonho da Ipujuca voltar.
Infelizmente, ele voltou para ser enterrado lá. Eu lembro que no dia 11 de abril de 1975, meu pai estava deitado assim na cama dele, e ele, como um bom sertanejo, ele tinha uma mania de dizer cabra para cá, cabra para colar. Essas palavras tão ditas que a gente ouve lá no nosso vocabulário sertanejo. E eu ia passando, ele já estava deitado com meu irmão Lídio, e ele disse, cabra, deita aqui comigo um instante. Ele ia viajar no outro dia para fazer uma cirurgia no Recife. E ele olhou para mim, ele disse, olha, eu estou viajando amanhã. Agora, se eu não voltar, vocês vão ser os homens da casa. E impressionante que eu tinha exatamente 11 anos de idade. E isso me levou como um exemplo de vida para mim. A pessoa que eu sou, a pessoa que eu me fiz como pai, como marido, como avô, eu sou grato a essas palavras que um dia ele lá atrás me disse. Se eu não voltar, você é o dono, vocês são os homens da casa. Tome conta das suas irmãs. Como é que isso é poder na cabeça de uma criança de 11 anos? Mas Deus é tão bom, Everton, que Ele nos encaminha. Ele nos encaminha, sabe, que lá na frente, e hoje eu faço toda essa minha reflexão. A mão de Deus esteve na minha vida. E ela fez com que eu fizesse essa poesia conversando com meu pai, mesmo ele não estando aqui. E agora eu vou ter o prazer em recitá-la para você e para os nossos amigos que estão a nos acompanhar. Não tivemos chance, pai. Não tive a chance de conviver com meu pai quando adolescente. Meu pai não teve a chance de me ver crescendo e ser pai também. Não tive a chance de ouvir seus conselhos quando mais precisei. Não teve a chance de jogar bola comigo ou torcer por mim. Não tive o tempo necessário com ele para dizer a sua importância. Não teve o tempo suficiente para ver meu primeiro emprego. Não tive a chance de mostrar a você o pai que me transformei. Não teve a chance de me abençoar quando saí de casa. Não tive a chance de mostrar o esposo que sou. Não teve a chance de me ver formado. Não tive a chance de contar que iria ser avô. Não teve a chance de sentir o sabor de ser bisavô. Tivemos um problema na conexão do Marcelino. Nós vamos aguardar um pouco para que ele possa retornar e concluir esse lindo poema, né? Desde já, muito obrigado a todos que se fazem presente nessa live. Bruna Carvalho, Matheus Cavalcante, a Silvana Calheiros, que pede um poema sobre Bebedouro, um dos 4 bairros que está afundando. Exato, Silvana. Estamos vivenciando, eu estou vivenciando inclusive isso, como também ex-morador do Pinheiro. Vamos aguardar alguns minutos para que a gente consiga estabelecer conexão novamente com o Marcelino. Nesse bate-papo que está tão bacana, tão legal.
Desde já, mais uma vez, agradecer a todos pela participação. A nossa ideia é oportunizar que outras pessoas tenham acesso a produções artísticas de artistas tão importantes, especiais, como é o Marcelino. Tá? Então, como eu disse no início da live, a cultura, ela é o que representa de mais belo nas civilizações. E a cultura nordestina influenciou a produção desse poeta. Então vamos retomar agora. Marcelino voltou. Vamos ver se conseguimos retomar o nosso bate-papo. Voltou. Ok, Marcelino. Oi, Everton. Tivemos aí um pequeno problema. Isso, a tecnologia, É ela, assim. ela nos traz surpresas. E a gente vai driblando essas surpresas. A interação aqui está grande, Marcelino. Coisa boa. As pessoas estão pedindo aí poemas, mas antes de falar de um outro pedido que surgiu aqui, vamos dar continuidade à declamação do poema. Pois não. Enfim, pai, nós não tivemos a chance que gostaríamos de ter. Mas Deus deu-me a chance, pai, de ter também meus filhos. Deu-me a chance de vê-los crescer, de ter a chance de brincar com eles, de ter a chance de chorar por eles e com eles, de ter a chance de jogar futebol com meu filho, de ter a chance de ver os meus filhos casados, de ter a chance de vê-los formados, de ter a chance de ver todos buscando o seu lugar ao sol, de ter a chance de saborear a vida brincando com meus netos, pai. Como gostaria, pai, de ter a chance de você ter presenciado tudo isso, celebrando comigo todas as minhas vitórias e você se gloriando também. Mas tive a chance de refletir muito depois da sua partida e vi que não fiquei só. Outro pai me protegia e me guiava. E sei que você tem a chance de, junto a ele, orar por mim. Sabe, pai, você me deu a chance em tão pouco tempo, em ter alguém para me espelhar. Você me deu a chance de um dia ouvi-lo dizer: se não voltasse, eu seria o homem da casa. Essas palavras fizeram-me forte para enfrentar o mundo. Obrigado, pai. Você me deu a chance de mostrar aos meus filhos o verdadeiro pai que tive, com o seu exemplo e o seu amor de pai. Parabéns, Marcelino, mais uma vez. Obrigado. O quão é bonito a tua escrita, o teu trabalho, porque, como você mesmo colocou, ela traz as memórias afetivas, ela traz o regionalismo, ela traz elementos que construíram o Marcelino, né? E é muito bacana isso porque ela também nos traz lembranças, né? Ela não trata só do Marcelino, ela consegue nos colocar lembranças, né? Similaridades com acontecimentos da nossa vida. E já fazendo o último pedido, pediram aqui um poema sobre o bebedouro. E já emendando com esse pedido, vai uma pergunta. Como se deu a relação do Marcelino poeta com Maceió? Ou seja, em que Maceió também te influenciou no teu trabalho e o que Maceió, enquanto campo artístico, te influenciou? Ou seja, o contato com outros poetas, o contato com
com projetos. O que Maceió proporcionou ao Marcelino poeta? Everton, veja bem, eu escrevendo, a escrita, você consegue fazer uma viagem imensa. Você não imagina o que é a cabeça de um escritor. Eu me cobro muito. E através dessas cobranças, ali vai surgindo algumas dúvidas, lógico, que muitas das vezes, lá na frente é que eu vou ver a resposta. Como eu digo, eu fui adotado por Maceió, sabe? Em 77 eu vim para Maceió e hoje eu já me considero um maceioense. Um maceioense. E ao escrever, como nós falamos, nós começamos a ter contato com diversas pessoas que bebem da mesma fonte. Algumas conhecidas, outras não. Mas eu tive algumas participações na Bienal, que foi bacana para mim, que eu gostei bastante, e com o apoio da Confraria Nós Poetas, ali a gente começou a interagir com muitas pessoas bacanas, que gostam da poesia. E eu fui também tendo gosto, Everton, pelas antologias em Alagoas e no Brasil afora. Através das antologias, você começa a ver e ter a alegria de como está sendo importante a literatura hoje em dia para os jovens. Eu venho participando de diversas antologias. Recentemente participei da antologia de Arapiraca, né? Participei da antologia de Olho d'Água do Casado, participei de Santana do Ipanema, tive a honra também de uma das minhas histórias participar em Dourados, no Mato Grosso do Sul, e assim foi. E aí, através desses contatos, a gente vai começando a fortalecer mais o nosso trabalho. E através desse meu primeiro trabalho, eu gostaria aqui de fazer uma homenagem a uma pessoa que eu gosto bastante, que talvez eu acredito até que você conheça, que é a Cláudia Debulhões, a família Debulhões. Hoje presidente da Academia de Cultura, eu tive o prazer em dar uma entrevista ao programa dela, Gente da Gente, e logo em seguida tive a honra também do grande Chico de Assis convidar para o Café com Poesia. Isso, uma coisa vai puxando a outra. Recentemente, essa poesia que logo mais eu vou declamar sobre Bebedouro, o grande poeta, que eu diria assim, o grande ator, o apresentador Chico de Assis declamou ela, que eu já vou com mais de 7.000 visualizações, isso no Facebook. Então, assim, as pessoas sentem, sabe, essas minhas histórias. Eu observo o quê? É o que eu disse na introdução desse meu primeiro livro, Coração e Alma Sertaneja. Qual a minha intenção de tudo isso? Eu quero que as pessoas se vejam na minha história como se fosse sua vida, suas histórias. Porque quem não teve um avô bacana, um tio bacana, uma família bacana, uns amigos que te rodeiam ali, que vale a pena você abrir a boca e dizer, é meu amigo. Então, é assim. Então, graças a esse momento com a Cláudia, eu digo sempre que ela é minha madrinha. Eu cheguei à Academia Maceioense de Letras com muito orgulho em 2018. E lá estou participando. E, de repente, eu paro e olho diante daqueles ilustres, meu Deus. Eu digo, meu Deus, aonde eu cheguei com minhas histórias? Então, isso é motivo, sabe, Everton, de você, assim, ficar muito feliz com toda a sua trajetória. A minha intenção, né, muitas pessoas, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo. Não, eu não quero mudar muito. Agora, eu quero que minhas histórias, elas sejam conhecidas, porque as pessoas ali nas minhas histórias, eu tenho certeza que elas vão se ver. Sabe? São histórias simples de uma pessoa simples que gosta da vida. Então, assim,
Maceió me proporcionou isso com a minha história. E eu digo mais aqui, eu vou declamar essa poesia de Bebedouro com o coração na mão, porque eu passei 43 anos morando em Bebedouro e tive que sair devido a toda essa situação que está acontecendo aí. E quando eu recebi um dos laudos que dizia que a gente tinha que sair, essa conversa toda que a gente está vendo, eu fiquei cada vez mais com o coração partido. Mas eu fico impressionante, Everton, é que toda essa situação que Bebedouro e os outros bairros vêm passando, ela só vai se tornar conhecida quando Deus o livre ela se tornar uma tragédia. Aí as grandes mídias irão noticiar. Eu tive a chance de sair, mas tem muitos amigos nossos, muitos bebedourenses, de um bairro ilustre como foi Bebedouro, que estão sem saber o que fazer. E é triste. Aqui é um repúdio que a gente faz aproveitando esse momento, sabe? Mas, assim, essa minha poesia, ela mostra todo o meu sentimento pelo bairro de Bebedouro. E aqui eu denominei de Adeus Bebedouro, meu berço de sonhos. Marcelino. Adeus Bebedouro, meu berço de sonhos. Adeus meus sonhos planejados em teu solo. Lembrança, levarei de ti. Um dia, quem sabe, a ti voltarei. Vislumbrou Bebedouro as tuas águas, Mundaú, que também vislumbrei. Tudo simplesmente ficou para trás, como um sonho que rapidamente passeou em mim. A tantos ofertasse o sustento, e com o suor dos teus filhos te ergueram, e da lama negra o sururu era retirado, e Bebedouro se alimentava. Das tuas águas hidratavam com vidas troupeiros e seus burrinhos, que também te saboreavam os teus sabores, e seguiam viagem, que do tabuleiro todos descia, e em ti, Bebedouro, se refrescavam. Também em ti procriei minha cria, e nasceu em mim todo o amor por ti. Meu respeito, ilustre Bebedouro de histórias e tradições, dos foguedos que em outrora suas festas nos animavam. Em tua matriz, nosso santo amigo faz morada. Antônio de Pádua, a 13 de junho sempre será ovacionado. Teus filhos te clamarão em busca dos milagres que pela fé darás a graça. A tristeza é real quando em ti, Bebedouro, estou a pensar. Durante décadas da minha janela, te vi serenar. Teu cheiro bem próprio da lagoa, as madrugadas vinham a nos saudar. Seus honrados moradores, sempre fervorosos, sabe que irá reagir, Bebedouro. O tempo só foi deteriorando tuas edificações. O descaso provocado foi longe demais. Tua história, herdada do sítio da Capelinha, não será agora com todo esse caos que desaparecerá. Em nós, o teu suspiro estará bem presente com nossa eterna esperança. Salve, Bebedouro! Parabéns mais uma vez, Marcelino. Que riqueza. Chega a nos emocionar, eu vou lhe dizer por quê. Eu também sou filho de todo esse problema. Eu residia no Pinheiro e estou vivenciando ainda todo esse processo de mudança. Então é lamentável que uma cidade tão bela como Maceió, bairros tão importantes como Bebedouro, Pinheiro, sofram pela falta de cuidado do homem com a mãe terra, né? Mas todo esse problema que ainda não está perto de terminar, como você disse, só irá ganhar uma grande notoriedade na mídia quando, infelizmente, o pior acontecer. E esse teu poema nos traz toda uma memória do que foi vivido nesses bairros.
né? No seu caso, o Bebedouro, no meu, o Pinheiro, mas temos o Mutange, Vila Saém, que Sim. sofreram, estão sofrendo com tudo isso, né? E estamos chegando perto do final dessa Ah, live, rapaz. com um gostinho de quero mais, mas antes de terminar, deixa eu fazer uma saudação aqui aos que estão interagindo conosco, tá? Parabéns, meu irmão em Cristo Marcelino, do Osman, tá? Tem um outro pedido aqui, de repente a gente pode encerrar com ele, tá? Que é da Niara Palmeira, eu acho que é isso. Everton pede para Marcelino recitar no dia que Deus criou Alagoas. Antes de fazer esse próximo pedido a Marcelino, deixa eu também registrar a importância da família Bulhões para a cultura alagoana, né? O Marcelino citou a Cláudia de Bulhões, nossa amiga, e eu conheço a família Bulhões de perto, tive o prazer de presidir o Rotary Clube de Marcel Farol, onde temos como associado o querido e grande baluarte do mundo rotário, o Bulhões, Carlos Bulhões, irmão de Cláudio, e sua De sobrinha Cláudia. também, a Paula de Bulhões. Então, uma família com total envolvimento na cultura e tem um grande legado para a cultura alagoana. Registrar também, Marcelino, uma pessoa a qual você colocou como referência no teu fazer artístico, que é o Gessie Quirino, que adentrou na nossa live. Então, GC, que é uma referência das letras, do poema. Então, muito obrigado também por ter adentrado na nossa live. Marcelino, então vai o pedido, tá? Que seria o último dessa tarde, que é no dia em que Deus criou Alagoas. Os pedidos foram pegando o Marcelino assim de surpresa, tá? A gente não tinha combinado nenhum desses poemas. Nada. As pessoas foram participando e pedindo os poemas. Então, pegaram o Marcelino aí de calça curta, que nem por isso deixou de nos brindar com todos esses poemas. Everton, eu queria, inclusive, aqui, tem muita gente de Arco Verde participando conosco. Inclusive, você é um rotariano, eu tenho um primo também, Marcelino, que é o presidente, Marcelino José, é o presidente do Laios, em Arco Verde, que está participando conosco. Dando prosseguimento, Everton, eu vou recitar o dia que Deus criou Alagoas, do nosso querido Noaldo Dantas, e logo em seguida, devido a toda essa situação, eu, por ser um bom observador, eu irei também, eu acredito que dá tempo, eu recitar um poema que é Ser Humano Mal, mostrando, infelizmente, o ser humano que ainda é muito capitalista e que leva na sua essência fazer o mal para muita gente. Mas eu declamarei primeiro o dia que Deus criou Alagoas. Marcelino, antes de você iniciar o poema, quero desde já agradecer mais uma vez a todos que se fizeram presente, dizer que esse momento vai estar salvo, tá aqui no Instagram. Então, aqueles que quiserem rever todo esse bate-papo vão poder rever. E desde já agradecer a todos que se fizeram presentes, tá? Paloma, querida, abraço também. A Bruna Cavalho, que está desde o início aqui interagindo conosco. A Maria do Socorro, de Arco Verde, Pernambuco, também se fazendo presente. Então, um dos benefícios da virtualidade é que a gente consegue atingir pessoas que estão tão longe, né? E também fazer referência ao Lions Club, a qual o Marcelino citou, que faz um grande papel, tem um grande papel na sociedade, assim como o Rotary. Tá? Com a palavra, então,
no dia em que Deus criou Alagoas, Marcelino Carvalho? O dia que Deus criou Alagoas, Noaldo Dantas. Escrevi certa vez que Deus, além de brasileiro, era alagoano. Em verdade, não se cria um estado com tanta beleza sem cumplicidade. Sou capaz de imaginar o dia da criação de Alagoas. Ó Pedro, pega o estoque de azul mais puro e coloque dentro das manhãs encarnadas de sol. Faça do mar um espelho do céu polvilhado de jangadas brancas, que ao entardecer sangre o horizonte, que aquelas lagoas que estavam guardadas para uso particular, coloque-as nesse paraíso. E tem mais, Pedro. Dê a seu estado um cheiro sensual de melaço e cubra os seus campos com o verde dos canaviais. As praias, ora, as praias, deverão ser fascinantemente belas, sobre a vigilância de ativos e fiéis coqueirais. Faça piscinas naturais dentro do mar. Coloque um povo hospitaleiro e bom, e que a terra seja fértil e a comida típica melhor que o nosso maná. Dê o nome de Alagoas, e a capital, pela ciganice e beleza de suas noites, deverá chamar-se Maceió, e a sua padroeira, Nossa Senhora dos Prazeres. Salve, Maceió! Coisa linda! Fantástico, Marcelino. E esse poema responde muito à pergunta que eu lhe fiz, que era sobre a influência de Maceió sobre o poeta Marcelino. Que bacana. Agradecer também as presenças da Leni, do Ítalo Costa, saudações do Lions de Arco Verde, Pernambuco. Abraços a todos que fazem o Lions em Pernambuco. Marcelino, vamos agora então para o último poema, que a nossa live está com 23 segundos, tá? Mas vamos voltar para poder declamar esse último poema e fazer o encerramento. Então a nossa live vai cair, eu vou voltar para que a gente possa fazer a finalização desse rico momento dessa tarde. Ok, voltamos, Marcelino. O nosso tempo chegou no fim, é o tempo estipulado pelo Instagram, mas voltamos para poder concluir. Antes de você adentrar na live, eu estava agradecendo a participação de todos, tá? O Felipe Carvalho também presente, o Ciro Veras, que continua aqui conosco, tá? Obrigado, Leni, que também participou, interagiu, agradecemos, tá? pela presença. Com a palavra, o poeta, escritor e amigo Marcelino Carvalho de Brito. Ser humano mau. O ser humano nasce, cresce e desenvolve-se. Fica inteligente e se acha o tal. Esquece preceitos, acha-se autossuficiente, pede respeito e não os dá. Até aí tudo bem. É um ser que se diz humano, cheios de falhas. Agora, quando quer ou querem ser Deus, tudo muda. A partir daí, sua queda será inevitável. Deus é misericordioso e entende, mas não os perde de vista. Sabe que ele não irá parar e quer mais. Daí, os sinais começam a aparecerem. E Deus se manifesta mostrando que ele é Deus. Foi ele que te deu a vida, a condição de crescer, a inteligência, até a condição da sua autossuficiência. Mas não o fez Deus. Eu sou o dono de tudo
inclusive de você. Já o teu mal, a tua ambição, o teu egoísmo, você buscou, pois não me ouviste. Dei a você vida, fiz um filho meu, imagem e semelhança. Portanto, bom, sou pai, darei a chance da reconciliação comigo. Sou Deus. Se ache, estarei sempre aqui, caso queira. Caso não, o seu destino, você optou. As consequências, aguente. Lembre-se, aqui, Deus sou eu. Parabéns mais uma vez, Marcelino. Nesse momento pandêmico em qual estamos vivenciando, a fraternidade, a compreensão estão passando por uma nova análise, uma reflexão sobre a importância de se cultivar as amizades, a família, mesmo que de forma distante. Talvez, se não fosse esse momento de pandemia, estivéssemos tendo esse bate-papo ao vivo, presencial. Mas, infelizmente, devido às limitações do afastamento social, não podemos fazer. Então, que esse ser humano, que é eu, que é você, que é nós, que a gente possa repensar muita coisa daqui para frente. E eu queria, nesse momento, deixar a palavra também com você para fazer as considerações, desde já lhe agradecendo por aceitar esse convite desse bate-papo. Primeiro, Everton, eu quero agradecer a você, prazer imenso em conhecê-lo e estarmos aqui falando da literatura, falando da minha vida, falando da minha obra. Isso é muito importante quando você tem um reconhecimento através do trabalho que você tanto gosta de fazer. É muito importante. Eu queria também assim agradecer a todos esses que estão aí a nos compartilhar, né? Isso, amigos, familiares, né? O GC Quirino que está aí, o Ciro Veras, os outros nossos amigos que estão a compartilhar esse momento do saber conosco. Então, assim, é muito importante momentos como esses, sabe? E eu queria dizer, sabe, Everton, é levantar aqui uma bandeira para aquelas pessoas, para aqueles escritores, para aqueles poetas que fazem as suas escritas e guardam. Eu cresci em uma família, não diria de escritores, mas de pessoas com um saber imenso. Algumas tias, inclusive, Everton, com alguns escritos guardados. Que quando eu lancei o meu primeiro livro, essa minha tia chegou comigo e simplesmente disse: Marcelino, você fez o que eu gostaria de fazer um dia. E isso me dá um orgulho tão grande, porque eu digo a você com toda sinceridade, tem muitas pessoas por aí que infelizmente olha para a família e diz: família só na fotografia. Eu discordo totalmente. A família é do abraçar, a família é de estar junto, a família que nos influencia a ter vida e viver bem. Então, assim, que essas pessoas que têm seus escritos, tenham medo não, vai escrevendo, que as coisas vão acontecendo. As antologias estão aí em todo o Brasil, Alagoas se desenvolveu muito com as antologias, as academias estão surgindo a cada dia, e eu acho que é necessário nós, que bebemos dessa fonte, e buscar essas parcerias com essas pessoas, e assim, orientando quando puder, mostrando essas dicas como nós estamos fazendo aqui, porque assim, eu não tive muita ajuda lá atrás não, mas eu busquei, e através dessa minha busca apareceu muitas pessoas bacanas que até hoje vêm me ajudando e compartilhando comigo essa minha história. Por isso, desde já, meu amigo, você se tornou meu amigo. Você me deu a chance de contar para o mundo a minha história, e isso é bacana. Muito obrigado. Muito obrigado, Marcelino, por ter aceito esse convite
que surgiu de poder ver o teu trabalho, tá, em uma live. Estamos no mesmo grupo de WhatsApp, que é um grupo da academia presidida por José Bilu. Então, imediatamente eu parabenizei Marcelino e nasceu então a ideia de fazer esse momento. Então, muito obrigado, que teu poema, que a tua obra possa chegar aos quatro cantos do mundo, tá? Nessa tarde de quinta-feira, podemos beber dessa beleza que é o teu trabalho, que é a tua escrita. Agradecer mais uma vez a todos que se fizeram presentes nessa live, interagindo ainda conosco a Niara Palmeira, o querido Ciro Veras. Parabéns, Everton, grande fomentador da cultura lagoana. Obrigado, Ciro. Está aqui ainda, ao meu lado, um cordel do Ciro, que eu tenho o prazer de tê-lo aqui autografado, do 9/11/2019. Na oportunidade, estava ocorrendo a Bienal Internacional do Livro em Alagoas. Tá? Teve muita gente querida presente aqui nessa tarde, acompanhando esse bate-papo. Marcelino, muita paz, muita luz, vida longa ao teu trabalho e sempre que possível vamos estar divulgando, fomentando a cultura alagoana. A cultura, não só alagoana, mas a cultura como um todo, a cultura da nossa nação precisa de poetas, de escritores como você, dispostos a auxiliar aqueles que estão iniciando, que estão chegando. Então, muito obrigado pela participação nessa live de hoje e só gratidão. Muito obrigado, meu amigo. Você citou aí dois grandes amigos da mesma fonte, que é o Bilu. Através do Bilu, eu tive a honra de receber a comenda Jacinto Nunes Leite por esse trabalho que vemos fazendo em Bebedouro, e o Ciro Veras, que também tive a oportunidade de participar do lançamento da Academia de Cordel, né? É um grande trabalhador, né, na obra do cordel. Isso é bacana, porque aos poucos a gente começa vendo pessoas que têm na sua vontade a vontade, na verdade, de, através do seu trabalho, mostrar para o mundo que a literatura faz parte da vida e que, quando nós falamos do amor, ela também faz parte de tudo isso. E eu gosto de dizer sempre, o que seria de nós sem o amor? Nada. O que seria de nós sem Deus? Nada. Grande abraço a todos. Abraço, Marcelino, muito obrigado. Lembrando que essa live vai ficar disponível no nosso Instagram. Acompanhe o Instagram do Marcelino para poder continuar recebendo informações a respeito da sua produção literária. Viva a cultura lagoana, viva a cultura nordestina, vida longa à literatura e à poesia. Marcelino, muito obrigado. Obrigado a você. Só para não esquecer, eu tenho um canal no YouTube, Marcelino Brito, Contos e Poesias. Queria que meus amigos fossem lá e compartilhassem. Dá lá um toquinho no sininho, diz eu estou aqui. Valeu. Tchau, tchau, Marcelino. Gratidão mais uma vez. Um abraço, meu amigo. E antes de encerrar, já que, meu amor, é dela a arte de divulgação dessa live. Então, tenho que agradecer a ela também. Marcos Camilo também, abração. Gratidão. Tchau, tchau.